Olá, meu nome é Hannah, eu sou estudante de Engenharia Aeroespacial pela Faculdade do Gama. Essa é a minha apresentação para o 28º Congresso de Iniciação Científica da UNB. O título do projeto é Enriquecimento de filamentos poliméricos para a manufatura aditiva, um estudo sobre a produção de tecnopolímeros de alto desempenho para aplicações aeroespaciais. Então, a manufatura aditiva é mais conhecida como impressão 3D, sendo um método que fabrica peças por deposição de material camada por camada. Dentre as técnicas mais utilizadas, temos a modelagem por deposição fundida, ou FDM, muito utilizada também para imprimir materiais termoplásticos, que é o intuito desse trabalho. Bom, o processo de impressão FDM é demonstrado nessa figura, onde o material é aquecido até atingir a temperatura de transição vítrea e a partir daí passa pelo bico, depositando camada por camada até formar a peça. Agora, começamos a abordar o conceito de filamento, que é um polímero na forma de fio enrolado num carretel, conforme pode ser visto ali na figura. Logo ao lado estão os pellets, que são grânulos de até 23 mm. Nesse trabalho foi escolhido utilizar pellets de ABS para compor a matriz polimérica. Nesse trabalho foram produzidos 2 filamentos compostos de ABS, o primeiro sendo composto de pó nanométrico de alumínio e o segundo composto de pó nanométrico de titânio. O intuito disso é produzir um tecnopolímero com ABS e com as características térmicas presentes nesses metais, sendo que o objetivo secundário é tornar isso possível com um processo de baixo custo a partir da técnica FDM. Então aqui é apresentado um fluxograma que esquematiza todo o processo do projeto, desde o início até a produção do relatório final. Após a parte inicial de pesquisa bibliográfica, foi feita a pesquisa de mercado com os materiais disponíveis, só então iniciamos a fase de produção do filamento, e logo após a fase de impressão dos corpos de prova e dos ensaios para a caracterização desses materiais. Partindo para a metodologia, foram separadas 6 amostras de acordo com a tabela, a primeira de ABS puro e as outras com variações de aditivos de alumínio e titânio. Foi preciso misturar os pellets com aditivos através de um moinho de esferas, como ilustra essa figura, sendo que foi utilizado 1 kg de esferas de aço em cada um desses recipientes. Aqui no processo de extrusão, os pellets já aditivados foram inseridos nessa matriz como alimentador, conforme mostra a imagem, onde passou pela zona de fusão e posteriormente pela zona de extrusão. As temperaturas foram decaindo conforme os pellets recebiam uma maior porcentagem de aditivos, como mostra a tabela. No processo de impressão dos corpos de prova, se utilizou uma impressora por FDM e a orientação padrão de impressão, que é de 45 graus. Foram realizados 2 testes para caracterizar os materiais, o de termogravimetria e o ensaio de tração. No ensaio de tração foi colocado tensômetros conforme mostra o detalhe da figura. Já na parte de resultados e discussões, podemos ver que os pellets tiveram boa aderência dos polos e após o ciclo de 36 horas no meio de esferas. Em relação ao diâmetro desses filamentos, houve uma certa dificuldade para estudar o material, então foi necessário adaptar os parâmetros de velocidade e temperatura de extrusão até conseguir que o filamento produzido ficasse com um diâmetro em torno de 1,75 mm, que é o ideal para impressão 3D. Aqui na imagem pode-se perceber que não houve nenhum defeito grave nas camadas do corpo de prova impressos. Na análise termogravimétrica, encontramos as temperaturas de transição vítrea, cristalização, fusão e degradação de cada material, conforme apresentado aqui na tabela, sendo que as temperaturas encontradas estão de acordo com a literatura. Rapidamente, uma visualização dos gráficos gerados. A curva verde apresenta a curva termogravimétrica, em azul a curva de derivada termogravimétrica, em vermelho temos a curva de calorimetria exploratória diferencial. No ensaio de tração, obteve-se a tensão de ruptura e o módulo de elasticidade de cada material. Essa imagem mostra a fratura de um dos corpos de prova de ABS puro. Aqui é mostrado o gráfico tensão da formação, onde podemos perceber que o alumínio 5% e o titânio 5% apresentaram os melhores resultados em relação às outras amostras. Aqui nessa tabela temos a comparação em variação percentual da tensão e módulo de elasticidade entre o ABS comercial e os filamentos fabricados com a referência do valor fornecido pelo fabricante. Bom, para finalizar, é possível concluir que os filamentos tiveram uma boa qualidade em relação aos diâmetros. Os testes mostraram que é preciso reavaliar algumas etapas do processo, como, por exemplo, a orientação de impressão dos corpos de prova, que pode ser impressa no sentido de maior esforço da peça para que ela resista melhor ao esforço mecânico gerado, e também que a produção a baixo custo desses filamentos compostos mostrou promissora, para quem sabe no futuro aprimorar esse processo para a impressão de estruturas de nanosatélites. Vou passar rapidamente pelas referências bibliográficas para finalizar a apresentação. É isso, muito obrigada pela atenção.